Hello, darling! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje nós vamos falar sobre o que eu achei, qual a minha opinião, qual a nota, quais meus comentários sobre o livro Sonhando Acordado, que é o terceiro livro da trilogia Maple Hills. Se você quer ser convencida a ler essa trilogia de Maple Hills, você assiste esse review aqui, porque é por esse livro aqui que vale a pena toda a trilogia. Para quem não me conhece, eu me chamo Bia e aqui neste canal eu falo sobre livros, falo sobre séries, cerâmica fria, hobbies, rotina, jogos, animes e o que mais vier a calhar. Aqui no canal já tem a minha opinião sobre o primeiro e o segundo livro dessa trilogia, que é Quebrando o Gelo, e o segundo livro é No Calor do Momento. Então vai estar em algum canto aqui da tela, ou uma playlist, ou um cardzinho para ir para esses dois reviews. E aí você pode clicar lá para assistir depois desse vídeo, tá bom? Bom, se você está aqui e você não leu nem o primeiro nem o segundo livro dessa trilogia, mas quer ver esse review mesmo assim, eu vou te contextualizar sobre o que é essa trilogia. É basicamente 3 livros que falam sobre jogadores de hóquei e como é que eles conhecem suas namoradas. Então, um pouco de romance, aí tem faculdade, tem questões familiares, tem desenvolvimento de personagem, coisas desse tipo. O primeiro livro é Quebrando o Gelo, que é sobre o casal Nate e Anastasia. O segundo livro é sobre um casal chamado Russ e Aurora, e esse terceiro livro é sobre já um terceiro casal. Eu recomendo ler o primeiro e o segundo livro antes desse terceiro, porque esses outros dois casais, como eles são um grupo de amigos, os meninos principalmente, você vai ver esses casais no terceiro livro. E aí talvez você tome alguns spoilers, entendeu? Principalmente nos epílogos da vida. E aí só por isso eu recomendo você ler os outros livros antes de chegar no terceiro, ou ler o primeiro livro para poder ler o segundo. Mas são histórias independentes, cada um foca em um casal, elas têm focos assim completamente diferentes, contam histórias completamente diferentes. O spoiler é só essa coisinha, sabe? Por eles serem parte de um grupo de amigos, eles eventualmente vão aparecer aí na história uns dos outros. Bom, esse terceiro livro aqui, ele foca em Henry, eu acho que é assim que se fala o nome desse personagem. Ele aparece desde o primeiro livro e eu amo ele com todo o fundo do meu coração, entendeu? Com toda a minha alma. E a gente também tem a outra personagem que é Hayley. Não sei também como se fala o nome dela. E ela é uma personagem nova, ela não aparece nos outros dois livros, só aparece nesse terceiro. Bom, esse livro fala muito sobre TDAH, como é que as pessoas que possuem TDAH pensam, como é que a gente pode ajudar pessoas com TDAH, né, a facilitar a vida delas em várias questões da nossa vida. E eu simplesmente achei isso muito incrível, porque toca assim de uma forma tão humana, tão assim gentil, tão pessoal, que é algo assim que aquece o coração pra gente que tá lendo o livro, porque a gente vê como é que o personagem que tem TDAH está sendo tratado e também é uma forma assim muito carinhosa, sabe, de ajudar as pessoas que têm TDAH a enfrentar algumas dificuldades que têm na vida. Então a gente também consegue levar as coisas que acontecem no livro para nossa vida pessoal. E aí, basicamente, a história é um fake dating, mas não é assim nada para a pessoa subir em uma classe social, subir na escala de popularidade da faculdade. Não é nada assim proveitoso para o mundo externo, sabe? Principalmente porque os personagens são muito certinhos para isso. E esse namoro é parte de um trato que eles fizeram para ela ajudar ele nos estudos e ele ajudar ela a ter experiências amorosas para ela poder escrever um artigo ou é um livro. Eu acho que é um livro para ela poder participar de um concurso. Já esqueci. E a história toda é voltada para esse tratado que eles têm. Então é um fake date só para ajudar ela a ter essas experiências amorosas, que não é nem de safadeza, é realmente tipo é um encontro e coisas desse tipo. E aí o fake date é por causa disso, não é nada de um assunto vulgar, sabe? Que é como, sei lá, crescer na classe social dentro de uma faculdade. É realmente assim, só para eles se ajudarem na faculdade, o que eu achei muito fofo. Esse livro quase não tem hot, ele tem muito mais construção de personagem, desenvolvimento deles, de vulnerabilidade, de romance em si. Fala muito também sobre não precisar carregar o mundo nas costas. Eu achei isso assim um tapa na cara gigante. E ele aborda isso assim de uma forma muito tapa na cara, que é basicamente você não precisa carregar o mundo nas costas. Existem pessoas que estão dispostas a lhe ajudar, basta você pedir. Porque as pessoas não têm uma bola de cristal para adivinhar de que você precisa de ajuda, porque cada um está vivendo a sua vida. Então você precisa dizer para as pessoas que você precisa de ajuda para elas poderem lhe ajudar, e isso não vai ser um fardo para elas.
Basicamente isso, entendeu? E é isso que a gente vive na nossa vida. Todo mundo passa por isso. E diferente do livro No Calor do Momento, nesse livro aqui, Sonhando Acordado, mostra muita participação dos personagens de Quebrando o Gelo e de No Calor do Momento. Então, assim, você vai pegar vários spoilers se você não tiver lido o primeiro e o segundo livro. Então, é pré-requisito, assim, fundamental que você tenha lido esses dois livros antes de ler esse terceiro. Então, eu quero te convencer a ler essa trilogia por causa desse livro, Sonhando Acordado, mas você tem que ler o primeiro e o segundo livro só pra não receber spoiler, entendeu? Mas esse livro aqui já basta, já é suficiente. Eu dou pra esse livro 4,5 estrelas de 5. E eu só não dou 5 porque eu não gostei do epílogo. Diferente de Quebrando o Gelo e de No Calor do Momento, que eu amei o epílogo. Esse livro precisava ter algum defeito, né? Precisava. E aí é o epílogo. E aí, por que eu não gostei do epílogo? Como o primeiro e o segundo livro tiveram uma conexão entre os epílogos, que eu até comentei, né, no review de No Calor do Momento, eu fui com muita expectativa para o epílogo desse terceiro livro. E não teve nada a ver, minha gente, com o primeiro e o segundo livro. Não teve, assim, os epílogos, no caso, não teve a continuação da história que estava sendo contada, o futuro que estava sendo contado. Simplesmente não teve. E aí, as minhas expectativas foram extremamente quebradas, estilhaçadas e jogadas assim ao vento, espalhadas pelo mundo. Porém, ele continua sendo o meu livro favorito desses três. Então, esse é meu resumo e meu review do livro Sonhando Acordado. Eu amei de ler, fechou com chave de ouro essa minha busca por sair da ressaca literária. Então, assim, missão cumprida completamente. Ler esse livro foi como estar ali presente, vivendo o dia a dia ali com eles, vendo o desenrolar do relacionamento. Realmente, assim, foi muito especial de ler. Eu gostei profundamente. E aí, me diz aí nos comentários se você já leu os outros dois livros, se você já leu esse terceiro. Me conta a sua opinião sobre eles, por favor, pra gente fofocar sobre o que acontece nesses livros e até pra eu rever a minha opinião sobre Quebrando o Gelo, né? Porque assim, eu ainda não acredito na nota que eu dei, que eu revelei a nota oficial no vídeo do review de No Calor do Momento. Revelei minha nota oficial. Porque a nota que eu dei no review de Quebrando o Gelo não é verdadeira, minha gente. Assim, não é. Fui uma mentirosa ali, completamente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de me seguir para não perder nenhum conteúdo que eu vou postar por aqui. Dá um like também nesse vídeo para eu saber que você está gostando e eu trazer mais vídeos nesse formato para você. Me segue também lá no BookTok. Tô deixando aqui o arroba para você ver que eu tô postando vários vídeos por lá. E eu te espero no próximo vídeo. Beijos!